Você já tomou seu vinho hoje? Essa pergunta é interessante porque durante muito tempo eu não tomei vinho, não degustei e nem mesmo qualquer outro tipo de bebida alcoólica por motivos religiosos. Na religião me ensinaram que crente em Jesus não toma vinho. Mas vem cá, quando a gente começa a ler as Escrituras, no Evangelho de João, tem um relato de que o primeiro milagre que Jesus realizou foi transformar água em vinho, numa ocasião de um casamento. E conforme você vai lendo outros trechos bíblicos, por exemplo, Isaías 26 não, Isaías 25, tem uma parte na qual Deus diz que vai servir vinho purificado, vinho velho, vinho puro, ou seja, um vinho da melhor qualidade, um vinho envelhecido, um vinho premium. Mas aí tem alguns que falam assim, não, é porque nos tempos de Jesus o vinho era diferente. Eu concordo, mas deve ser o mesmo tipo de vinho a respeito do qual o apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E me chamou a atenção o fato de Paulo ter feito uma comparação entre se embriagar com vinho e se encher do Espírito Santo. Nos lembra que no livro de Atos, quando o Espírito Santo é derramado sobre os cristãos, e eles começam a falar em outras línguas, em outros idiomas, falando das grandezas de Deus, algumas pessoas começaram a zombar e diziam que eles estavam embriagados. Será que existe uma comparação entre se embriagar, se encher de vinho e se encher do Espírito Santo? Se encher de Deus? Algumas pessoas dizem que a diferença entre o remédio e o veneno é a quantidade. Alguns médicos aconselham a se tomar pelo menos um cálice de vinho após as refeições. Eles dizem que faz bem para o coração, que o vinho tem algumas propriedades medicinais. Independente disso, o que me chamou a atenção muito hoje, enquanto eu estava lendo as Escrituras, é que em várias ocasiões Deus vai usar o vinho como uma metáfora de algo espiritual. Em certa ocasião, chegaram para Jesus e perguntaram: por que é que os seus discípulos não jejuam? Os discípulos de João Batista jejuam. Por que é que os seus não? E Jesus falou para eles: olha, enquanto o noivo está com eles, eles não precisam jejuar, mas haverá dias em que eles vão precisar jejuar e vão fazê-lo. Não se pode colocar vinho novo em odres velhos, porque daí o odre velho vai explodir com a fermentação do vinho novo. O vinho novo se coloca em odres novos. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que o exercício do jejum, a prática espiritual do jejum, ela ia caber melhor na vida dos discípulos a partir do momento em que eles tivessem a mentalidade deles renovada, de uma tal forma que não seria uma prática meramente religiosa, porque existem pessoas que praticam o jejum religiosamente. Toda quinta-feira, escolhe um dia da semana e pratica o jejum, deixa de se alimentar, mas internamente continua se alimentando e se embriagando de várias outras coisas que não agradam a Deus. E eu estou falando isso como uma forma de julgamento? Não. É só dar uma olhada em Isaías 58, se eu não me engano. Vou até dar uma olhadinha aqui. Onde Jesus fala sobre a prática do jejum. Existe um tipo de jejum que agrada a Deus e outro que não agrada. É isso mesmo, ó.
Isaías 58. Depois, se você tiver curiosidade, dê uma olhadinha. Daí voltemos ao vinho. Existe um vinho novo que o Senhor quer gerar dentro de nós. E sobre vinho ainda, tem uma passagem que Jesus fala que ele é a videira verdadeira. Qual é o fruto da videira? É a uva. E o que é que a gente faz com a uva? Uma das coisas que a gente faz é vinho. É interessante que em alguns lugares da Bíblia nós vamos ver a alegria associada ao vinho. Porque é fato que o vinho é gostoso e tomar vinho, degustar vinho nos deixa alegres na nossa alma. Então sim, existe uma alegria em se encher do vinho de Deus, ou melhor, se encher do Espírito de Deus. Porque na essência da videira, o que ela produz? Uva, de onde vem o vinho, após passar por um processo e etc, etc. O que eu quero chamar a tua atenção aqui é o seguinte: você pode beber o seu vinho hoje. Qual tipo de vinho? O espiritual, principalmente. Em qualquer lugar do mundo que você estiver me ouvindo agora, em qualquer momento, seja de manhã, de tarde ou de noite, a pergunta que eu fiz inicialmente ela é válida. Você já bebeu o seu vinho hoje? Você já se encheu do Espírito Santo hoje? É legal que Paulo, quando ele diz aos irmãos em Éfeso, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Logo abaixo ele diz como se encher do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Ou seja, como é que eu me encho do Espírito? Antigamente, de maneira religiosa, eu pensava que se encher do Espírito seria levantar as mãos para o alto, cantar louvores, adorar a Deus até o ponto de começar a orar em línguas. Eu achava que apenas isso era me encher do Espírito. Mas quando a gente lê aqui, Paulo inclui sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Ou seja, se sujeitar ao outro, eu entendo como uma forma de me encaixar com o outro. Eu vejo como uma forma de estar em comunhão com o outro, de estar, entre aspas, trabalhando em equipe com o outro, no temor do Senhor. Deus nos chama para nos relacionarmos uns com os outros de uma forma saudável, de uma forma equilibrada, de uma forma que o relacionamento com o próximo seja como tomar vinho. E convenhamos, é bom tomar vinho em grupo, com várias pessoas. É bom desfrutar de uma boa safra de vinho. É bom se alegrar com os outros. Agora, espiritualmente falando, é bom quando a gente compartilha do vinho da palavra, do vinho da presença de Deus. É bom quando a gente se reconhece sendo ramos da videira verdadeira e entre nós, no interior de nós, flui a seiva da videira. A seiva que faz com que a videira produza frutos. E Jesus também diz o seguinte: todo ramo que não dá fruto, o Pai corta esse ramo e joga no fogo para ser queimado. Mas todo o ramo que dá fruto, o Pai poda esse ramo para que ele dê cada vez mais frutos. Em que outro lugar não acontecem as melhores podas da parte de Deus, a não ser quando nós convivemos uns com os outros? O nosso relacionamento interpessoal, o nosso relacionamento com outras pessoas proporciona muitas oportunidades para que Deus venha nos podar. E como é que ele faz isso? Antes que você fique assustado pensando, não quero ser podado não. Ser cortado eu não quero, mas ser podado, isso é desagradável.
receber um corte da parte de Deus, mas por que Deus vai me cortar? Porque se você estiver direcionando a tua seiva para um galho que está doente, para uma área da sua vida que não precisa mais viver, o Espírito Santo vai precisar te convidar a fazer uma renúncia, a abrir mão de determinados tipos de pensamento. Por exemplo, pensamento vitimista, pensamento egoísta. Existe uma diferença entre amor próprio e egoísmo. O amor próprio é quando eu me amo e quando eu me preservo, quando eu cuido de mim. O egoísmo é quando eu só quero as coisas boas para mim e não quero compartilhar com mais ninguém. Existe um tipo de egoísmo altruísta, onde eu busco dar para o outro aquilo que ele quer ou que ele precisa, mas porque no fundo eu tenho um medo de ficar sozinho e eu quero de alguma forma manipular o outro para ter dele aquilo que eu quero. Eu chamo isso de egoísmo altruísta. É um movimento que a gente faz com a nossa alma quando a gente tem medo da solidão, medo de ser rejeitado, medo de ser abandonado, enfim. Quando a gente percebe que está se movendo com a nossa alma nesse lugar de escassez, de ausência da abundância, do amor de Deus, é interessante a gente apresentar esse galho seco, esse galho doente, para que o Pai corte esse galho. É interessante quando o Espírito Santo nos convida a renunciar a esse tipo de pensamento, a esse tipo de comportamento, de atitude, e nos leva a confiar que nós somos ramos na videira verdadeira, prontos para dar muito fruto, frutos com alegria. Eu gosto de ler aquele trecho em que Paulo fala que o reino de Deus é um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu gosto de ler um trecho no profeta Abacuque, onde ele diz: ainda que a videira não floresça, ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, fruto na videira, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Esse trecho em especial do profeta Abacuque, ele está dizendo que, ainda que os meus olhos não vejam a produção do meu agronegócio, ainda que os meus negócios de figos e de uvas, de vinho, não estejam prosperando aos meus olhos, materialmente falando, ainda assim eu posso me alegrar no Senhor, no Deus da minha salvação. Porque a provisão do Senhor vai muito além da provisão material. E se por algum motivo acontecer algum desastre materialmente falando ao meu alcance, ao meu redor, ainda assim eu posso me alegrar no Senhor espiritualmente, porque Ele está acima dessas situações. Engraçado que eu não tinha planejado de falar sobre esse trecho de Abacuque, e eu me lembrei agora de um filme. Eu assisti quando era adolescente. Era um filme sobre dança. E havia uma família que morava no interior e eles tinham uma plantação de vinha, de uvas. E aconteceu um desastre e toda a uva queimou. E eles ficaram... Uma parte da família ficou desesperada, desolada, mas o senhor, ancião de idade, ele chegou lá no meio daquele vinhedo queimado que o inimigo tinha atacado fogo. O inimigo da família, que não gostava de quem dançava na família, uma coisa assim. Ele foi lá e pegou uma raiz do vinhedo e limpou e viu que a raiz ainda estava viva. E aí ele cortou e deu a entender, olha, ainda dá para plantar de novo e ter o nosso vinhedo novamente. Enfim, é sobre esperança, é sobre alegria, é sobre vida. Quando eu te pergunto, você já tomou o seu vinho hoje? Estou te convidando a adentrar na presença de Deus e tomar do vinho, da presença do Espírito, tomar da palavra, beber de quem Ele é. Eu achei tantas coisas na Bíblia falando sobre vinho e vi tanta riqueza de questões que podem favorecer a nossa alma, o nosso espírito, que ao longo desses dias eu vou compartilhar um pouco mais sobre beber o vinho, fazer o vinho, provar do Espírito e dos processos pelos quais Ele nos faz passar aqui nessa vida, para que a gente possa adentrar cada vez mais dentro do reino
com justiça, com paz e com alegria no Espírito Santo. É isso. Espero que depois dessa pequena reflexão você possa se voltar para Deus, se voltar para o Pai, se voltar para Jesus, se voltar para o Espírito Santo e pedir: eu quero beber um pouco mais do teu vinho, quero me embriagar com o vinho da tua presença, com o vinho da tua alegria. Eu quero ser cheio da tua alegria. Eu quero ser cheio dessa comemoração que a gente pode fazer num casamento ao transformar água em vinho. E detalhe, o vinho que foi servido no casamento onde Jesus estava, a água transformada em vinho, era um vinho da melhor qualidade de todas. Quando você lê lá no Evangelho de João, você vai ver que o mestre Sala, ele fala: primeiro, num casamento se serve o melhor vinho de todos. Quando o pessoal já está bêbado, que eles não reconhecem se o vinho é bom ou ruim, aí serve o vinho que não é de uma qualidade tão boa, mas você guardou o melhor vinho para agora. Olha que interessante. Jesus prepara o melhor vinho de todos para o meio do casamento em diante. E eu vejo esse casamento não apenas como casamento matrimonial, homem e mulher, mas o casamento simbólico da nossa alma com o nosso espírito. A nossa alma, nossa porção feminina, com o nosso espírito, a porção masculina, se casando entre si. O espírito e a alma entrando numa comunhão de alegria, de casamento, de unidade, se entregando para Deus. É interessante, e eu vou comentar isso agora também, não vou deixar para depois não. É interessante que num determinado momento, um homem chegou querendo provar Jesus e falou assim: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz: na lei, o que é que você lê? E o homem diz: amarás a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Daí Jesus falou: respondeste bem, vai, faz isso e vive. Só que o homem disse: mas quem é o meu próximo? Daí Jesus começa a contar a história que ficou chamado de a parábola do bom samaritano. Conta a história de um homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó, foi pego por assaltantes que roubaram as coisas dele, espancaram ele e deixaram ele semi-morto pelo caminho. Daí, por aquele caminho, ia passando um sacerdote que olhou a situação e passou para o outro lado. Não prestou socorro. E, de igual modo, um levita ia passando pelo caminho, olhou e passou para o outro lado. Só que aí, passava de viagem por ali um homem samaritano, que ao olhar aquele homem foi lá e acolheu aquele homem. Daí vem o detalhe que me chamou a atenção. Aquele homem samaritano, ele derramou vinho e azeite na ferida daquele homem. E aí quando eu li isso, eu falei: uau, olha que interessante. Olhando por fora, de uma maneira material, naquele caso ali, o vinho poderia estar sendo usado como uma forma de limpar a ferida. O álcool que tem no vinho e tal, para desinfetar ali a situação e tudo. Não tendo outros remédios, usa o vinho. E o azeite de igual maneira. Mas quem lê a Bíblia sabe que tanto o vinho como o azeite representam o Espírito Santo. O Espírito Santo, em algumas ocasiões, ele é usado metaforicamente como vinho, como azeite. E daí eu vi o quanto é que o Espírito Santo dentro de nós, o quanto que o vinho de Deus dentro de nós serve para que a gente também possa contribuir na vida das pessoas. Aquilo que Deus nos dá de bom é aquilo que a gente transborda para as pessoas no mundo. Então, se a gente quer ter uma vida boa nesse mundo, a gente pode se encher de Deus cada vez mais. Enchei-vos de Deus. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos de Deus cada vez mais na nossa alma, no nosso espírito e também movendo o nosso corpo. Espero que essas reflexões possam fazer muito sentido na sua vida, que o Espírito Santo te convença a beber dele, beber das águas dele,
e que essas águas se transformem em vinho dentro do seu coração, que essas águas se transformem em alegria dentro do seu coração, que você esteja em paz e que você viva na justiça de Deus dentro do reino dele. Em nome de Jesus. Até mais.